A sala de espera do hospital estava impregnada com um silêncio que só a ansiedade e a tristeza podiam criar. Ao longo dos anos, aquelas 4 paredes brancas testemunharam incontáveis histórias de esperança, mas naquele dia, elas eram o cenário de um reencontro que há muito tempo deveria ter acontecido. Olivia, a mais velha das 2 irmãs, fixava seu olhar no chão do corredor, perdida em pensamentos sobre o passado. Seus cabelos escuros, agora salpicados de fios prateados, caíam desalinhados sobre o rosto tenso. Aos 40 anos, sua carreira bem-sucedida como advogada havia cobrado um preço alto em sua vida pessoal, deixando-a com poucos laços familiares. Ela nunca havia conseguido superar as mágoas que a separaram de sua irmã mais nova, Isabel. Isabel, uma artista talentosa e livre, havia escolhido um caminho completamente diferente, deixando sua pequena cidade natal aos 18 anos. Agora, aos 35 anos, seus cabelos loiros estavam tingidos de azul, e seus olhos verdes eram janelas para um espírito criativo e inquieto. O mundo a conhecia como uma renomada escultora, mas ela escondia um vazio interior que só sua irmã mais velha conhecia. O telefone de Olivia tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua tia Marta, que havia cuidado da mãe delas nos últimos meses. A voz trêmula de Marta anunciou: "Olivia, você precisa vir para o quarto da sua mãe. Não acho que ela tenha muito tempo." Olivia respirou fundo, enxugou uma lágrima solitária e se levantou. Ela hesitou por um momento antes de pegar o telefone e ligar para Isabel. Não havia escolha, era hora de Isabel voltar para casa. Isabel, do outro lado da cidade, estava trabalhando em sua mais recente escultura. Ela atendeu o telefone, surpresa ao ver o nome de Olivia no visor. Isabel, a voz de Olivia estava tensa. "É a mamãe. Ela está muito doente, e você precisa vir ao hospital agora." O mundo de Isabel pareceu desabar enquanto as palavras de sua irmã a atingiam. Depois de um breve momento de silêncio, ela concordou, prometendo chegar ao hospital o mais rápido possível. Os minutos que se seguiram foram carregados de antecipação e apreensão. Olivia entrou no quarto da mãe e segurou sua mão enfraquecida. A mãe delas, com a pele pálida e os olhos cansados, olhou para a filha mais velha e sorriu fracamente. "Olivia, você trouxe Isabel?" perguntou com dificuldade. "Sim, mamãe, ela está a caminho", respondeu Olivia com uma voz embargada. Enquanto esperavam a chegada de Isabel, as memórias do passado ressurgiram, trazendo consigo o peso das palavras não ditas e dos anos perdidos. Mas, naquele momento, o amor que as unia como família estava prestes a ser testado e, talvez, reencontrado. Isabel entrou no hospital apressadamente, carregando uma mochila cheia de material de arte. Ela nunca imaginou que seu retorno à cidade natal seria desse jeito. Olivia estava esperando por ela no corredor, e, ao vê-la, Isabel percebeu o quão cansada e abatida sua irmã parecia. Apesar das diferenças, elas compartilhavam a preocupação pela mãe que agora lutava contra a doença. "Isabel, que bom que você chegou", disse Olivia, tentando sorrir, mas seu rosto mostrava cansaço. "A mamãe, ela está fraca, mas ainda consciente. Vamos vê-la." Elas entraram no quarto da mãe, que estava deitada na cama com os olhos fechados. Sua respiração era fraca, mas quando ela ouviu a porta se abrir, abriu os olhos e sorriu fracamente. "Isabel, minha menina", sussurrou a mãe. Isabel se aproximou da cama, sentindo uma onda de emoção a dominar. Ela pegou a mão frágil da mãe e segurou com carinho. "Estou aqui, mamãe. Eu vim para ficar ao seu lado", disse Isabel, lutando para conter as lágrimas. A mãe olhou para as 2 filhas,
com uma expressão que transmitia tanto amor quanto tristeza. Vocês duas, minhas meninas. Tantas vezes separadas, mas agora, juntas. Nos dias que se seguiram, as irmãs se revezaram ao lado da mãe, cuidando dela e conversando. À medida que as horas se transformavam em dias, as feridas antigas começaram a cicatrizar lentamente. A mãe não podia falar muito, mas seu olhar atento notava as mudanças entre as duas. À noite, enquanto estavam sozinhas no quarto, Isabel e Olívia se encontraram no corredor. As palavras que não haviam sido ditas por tanto tempo pesavam em seus corações, mas agora parecia o momento certo para enfrentá-las. Isabel, eu sei que nosso relacionamento tem sido difícil, começou Olívia com sinceridade. Eu estava tão focada na minha carreira que negligenciei nossa família. Sinto muito. Isabel olhou para a irmã, seus olhos ainda marejados de lágrimas. Olívia, eu também carrego culpa. Fui egoísta em muitos momentos, fugindo daqui e deixando você para cuidar de tudo sozinha. Mas a mamãe merece que superemos isso. As duas irmãs se abraçaram e, pela primeira vez em anos, as lágrimas fluíram livremente. Foi um começo, um passo em direção à reconciliação que parecia cada vez mais possível. Nos dias que se seguiram, a mãe delas continuou lutando, e as irmãs, unidas por um amor inquebrável, permaneceram ao seu lado, compartilhando histórias, risadas e lágrimas. Elas sabiam que não podiam mudar o passado, mas estavam determinadas a construir um futuro mais próximo e unido. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o quarto de hospital se tornou o epicentro das vidas de Olívia, Isabel e sua mãe. O que começou como uma reunião forçada estava se transformando em uma oportunidade para reconstruir laços e encontrar a cura para as feridas antigas. Isabel e Olívia passaram longas noites conversando, relembrando suas travessuras de infância e compartilhando segredos que nunca haviam dividido antes. Suas lembranças estavam cheias de risos, mas também de lágrimas, à medida que enfrentavam o passado conturbado que as separou. Uma tarde, enquanto folheavam um álbum de fotos, Isabel apontou para uma imagem de quando eram crianças. Era uma foto delas brincando no quintal, com sorrisos sinceros no rosto. Lembra quando fazíamos nossas cabanas secretas no bosque? Perguntou Isabel. Olívia sorriu e assentiu, as lágrimas se formando em seus olhos. Sim, aquelas eram lembranças felizes. A mãe delas, deitada na cama, observava com gratidão enquanto suas filhas finalmente encontravam o caminho de volta uma para a outra. Ela sempre soube que o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer desavença. À medida que o tempo passava, a saúde da mãe piorava. Ela começou a depender cada vez mais das duas filhas para suas necessidades diárias. Isabel, com sua personalidade artística e criativa, trazia uma energia leve e positiva para o quarto, enquanto Olívia, com sua determinação e organização, cuidava das questões práticas. Em uma tarde de verão, quando o sol brilhava através da janela do quarto, a mãe chamou suas filhas para seu lado. Com uma voz suave e fraca, ela disse: "Meninas, quero que vocês saibam o quanto amo vocês. Nossa família passou por muitos desafios, mas vocês são o meu maior presente." Isabel e Olívia seguraram as mãos uma da outra e a da mãe, formando um círculo de amor e apoio. A mãe continuou: "Prometam que cuidarão uma da outra, mesmo quando eu não estiver mais aqui." Elas prometeram, com lágrimas nos olhos, que honrariam esse pedido. Nos dias seguintes, a mãe delas faleceu, deixando um vazio que nenhuma quantidade de palavras poderia preencher. Mas, com a força de sua mãe como guia, Isabel e Olívia estavam determinadas a manter a promessa que fizeram a ela.
À medida que a vida as levava por caminhos diferentes, elas sabiam que agora tinham uma compreensão mais profunda uma da outra e um amor inquebrável que as uniria, não importa o que acontecesse. A jornada de reconstrução de sua relação estava apenas começando, e ambas estavam determinadas a honrar a memória de sua mãe ao construir um futuro juntas. A vida após a perda da mãe delas era uma jornada de altos e baixos para Isabel e Olivia. A promessa que fizeram à mãe de cuidarem uma da outra tornou-se um farol a guiá-las, mas a tristeza da perda ainda era uma sombra constante em suas vidas. Isabel decidiu adiar suas exposições de arte e se mudou para a casa da mãe, que agora estava vazia e silenciosa. Ela estava determinada a ajudar Olivia a organizar os assuntos da família e a enfrentar as inúmeras tarefas que se acumularam após a perda da mãe. Aos poucos, as duas irmãs começaram a reconstruir suas vidas juntas. Uma das primeiras tarefas era passar pelo antigo sótão, que estava repleto de memórias de infância. Enquanto vasculhavam caixas empoeiradas, encontraram cartas antigas, fotos, e até mesmo os diários que escreveram quando eram mais jovens. Lendo as palavras que haviam escrito quando eram adolescentes, Isabel e Olivia perceberam o quanto haviam mudado e crescido ao longo dos anos. Elas riram das preocupações triviais da juventude e compartilharam histórias que nunca haviam compartilhado antes. Um dia, enquanto estavam no jardim da casa, Isabel sugeriu que fizessem uma escultura juntas em homenagem à mãe. Elas trabalharam lado a lado, moldando o barro e dando forma a uma representação de sua mãe que capturava sua beleza e força. Enquanto moldavam a argila, conversavam sobre as lições que haviam aprendido com sua mãe e sobre como podiam aplicá-las em suas vidas. Aos poucos, o jardim se encheu de flores, refletindo a transformação que ocorria nas vidas das irmãs. Isabel encontrou inspiração para suas esculturas na beleza do jardim, e Olivia redescobriu sua paixão pela jardinagem, algo que sua mãe costumava amar. Conforme o tempo passava, as diferenças entre as irmãs se tornaram uma força, e não uma fonte de conflito. Olivia admirava a criatividade e a liberdade de Isabel, enquanto Isabel respeitava a determinação e a responsabilidade de Olivia. Elas não eram mais as pessoas que se afastaram anos atrás, agora eram irmãs unidas pelo amor à sua mãe e pela compreensão mútua. A promessa que fizeram à mãe se tornou um compromisso sólido de apoiar uma a outra e manter a família unida. Embora a tristeza da perda nunca desaparecesse completamente, elas aprenderam a encontrar alegria nas lembranças compartilhadas e na esperança de um futuro construído juntas. Os meses que se seguiram à perda de sua mãe viram Isabel e Olivia fortalecerem os laços quebrados por anos de distância e desentendimentos. A casa que antes estava cheia de memórias dolorosas agora estava repleta de amor e compreensão. Isabel continuou a criar suas esculturas inspiradas pelo jardim e pela mãe, ganhando reconhecimento em exposições locais. Olivia também encontrou um novo equilíbrio em sua vida, dedicando mais tempo à família e reconhecendo a importância das conexões pessoais. A família de tia Marta, que cuidou da mãe antes de sua morte, também desempenhou um papel importante na reconciliação das irmãs. Eles eram uma lembrança constante do amor e do apoio que a mãe delas sempre valorizou. Em uma tarde ensolarada, as irmãs se sentaram no jardim, admirando as flores que haviam plantado juntas. Isabel quebrou o silêncio com um sorriso. Olivia, estou feliz que tenhamos nos encontrado novamente. Mamãe sempre desejou que fossemos próximas, e acho que finalmente conseguimos. Olivia assentiu com gratidão. Sim, Isabel. A dor da perda nos uniu de uma maneira que nunca teríamos imaginado. Acho que, de certa forma, foi a última lição de nossa mãe para nós, a importância da família e do perdão. Elas se abraçaram, sabendo que sua jornada de reconciliação estava longe de terminar,
mas que estavam dispostas a enfrentar o futuro juntas. A promessa que fizeram à mãe de cuidar uma da outra agora se tornará uma força que as impulsionaria em direção a um novo começo. A casa que costumava ser um lugar de lembranças dolorosas agora era um lar cheio de amor e aceitação. Isabel e Olivia aprenderam que o passado não podia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos, e elas estavam determinadas a construir um futuro unidas, honrando o amor e a memória de sua mãe. E assim, com as flores florescendo no jardim e o sol brilhando sobre elas, as duas irmãs seguiram em frente, prontas para enfrentar os desafios da vida, mas desta vez juntas, com um amor inquebrável que haviam redescoberto.